Você já tentou entender como Deus pode ser um só e ao mesmo tempo três? Essa é uma das doutrinas mais profundas e ao mesmo tempo mais mal compreendidas do cristianismo, a Trindade. Hoje vamos mergulhar nesse mistério, mas de forma clara, acessível e principalmente bíblica. Então respira fundo, pega sua Bíblia se quiser acompanhar e vem comigo entender por que Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo não são três deuses, mas também não são a mesma pessoa. Vamos juntos nessa jornada de fé, razão e revelação. Antes de tudo, precisamos deixar claro, a palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas isso não significa que a doutrina não seja bíblica. O termo Trindade foi criado pelos teólogos da Igreja Primitiva para sintetizar uma verdade revelada nas Escrituras, que Deus é um único ser, mas subsiste eternamente em três pessoas distintas. A doutrina da Trindade pode ser resumida em três afirmações fundamentais. Primeira afirmação, há um só Deus. Segunda afirmação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas. Terceira afirmação, cada uma dessas pessoas é plenamente Deus. Vamos agora explorar cada uma dessas afirmações com base na Bíblia. Primeiro, há um só Deus. Desde o Antigo Testamento, a Bíblia deixa claro que Deus é único. O monoteísmo é a base da fé judaica e cristã. Veja o que diz Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Também em Isaías 45:5, Deus diz, eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Fora de mim, não há Deus. O Novo Testamento confirma essa mesma verdade. Em 1 Coríntios 8:4, Paulo escreve, sabemos que um ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Portanto, a Bíblia é clara. Não existem três deuses, existe apenas um. Segundo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas. Agora que já está claro que existe só um Deus, precisamos entender que esse Deus se manifesta em três pessoas reais, distintas entre si. Não são três formas, nem três modos de atuação. Isso seria o erro do modalismo, uma heresia combatida pela Igreja desde o século III. O que a Bíblia mostra é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionam entre si. Por exemplo, em Mateus 3:16-17, durante o batismo de Jesus, vemos as três pessoas da Trindade em ação. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse, este é o meu Filho amado em quem me agrado. Veja, Jesus está na água, o Espírito desce e o Pai fala do céu. Não é Jesus trocando de forma, são três pessoas distintas. Outro exemplo é João 14:26, onde Jesus diz, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Aqui, Jesus fala do Pai e do Espírito como seres diferentes dele mesmo. Terceiro, cada uma dessas pessoas é plenamente Deus. Essa talvez seja a parte mais desafiadora. Cada uma das três pessoas da Trindade é plenamente divina, com todos os atributos de Deus. Eternidade, onisciência, onipotência, onipresença e santidade. O Pai é Deus em Filipenses 1:2 diz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O Filho é Deus em João 1:1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ainda em João 20:28, Tomé exclama, Senhor meu e Deus meu, ao ver Jesus ressurreto. O Espírito Santo é Deus. Em Atos 5:3-4, Ananias mente para os apóstolos e Pedro diz, você mentiu ao Espírito Santo, você não mentiu a homens, mas a Deus. Portanto, os três são plenamente Deus e ao mesmo tempo distintos entre si. Não são partes de Deus, como se cada um tivesse um terço da divindade. Cada um é totalmente Deus. Mas como isso é possível?
A Trindade não é algo que possamos entender completamente com a razão humana. É um mistério revelado, não um problema a ser resolvido. Como criaturas finitas, não conseguimos compreender plenamente a natureza do Criador infinito. Isso não significa que seja irracional. Significa apenas que está além da nossa lógica. Como já dizia Agostinho, se você entende, não é Deus. Ao longo da história, muitas pessoas tentaram usar analogias para explicar a Trindade: a água, líquido, gelo e vapor, o sol, astro, luz e calor, o ovo, casca, clara e gema. Mas todas essas analogias falham em algum ponto. Algumas caem no modalismo, outras na heresia triteísta. Nenhuma consegue captar com precisão a complexidade do Deus Trino. É melhor aceitar que estamos diante de um mistério glorioso. E mistério, na linguagem bíblica, não é algo oculto para sempre, mas algo que Deus revelou, mesmo que parcialmente, para que cresçamos em fé e reverência. A doutrina da Trindade não é só teologia teórica, ela tem implicações profundas na nossa vida espiritual. Veja como as três pessoas atuam na nossa salvação. O Pai planeja e envia. O Filho se sacrifica por nós. O Espírito aplica essa salvação ao nosso coração, nos convencendo, regenerando e habitando em nós. A oração cristã também é trinitária. Oramos ao Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito. A Trindade é o coração da fé cristã. Sem ela, perdemos o sentido da cruz, da salvação, da comunhão com Deus. Inclusive, se você quer entender mais profundamente como o Antigo Testamento já apontava para a pluralidade de Deus, eu recomendo que assista depois ao vídeo anterior do canal, onde falamos sobre o que Gênesis nos revela sobre a natureza divina desde o começo. Tá no card aqui em cima, confere lá depois. E antes da gente continuar, deixa eu te dar uma dica importante. Se você quer entender a Bíblia com mais profundidade, ter uma Bíblia de estudo faz toda a diferença. Eu separei alguns links com as Bíblias que eu mais gosto, inclusive tem opções lindas para mulheres e também para crianças. É só clicar no primeiro link da descrição ou conferir nos comentários fixados. Isso vai te ajudar demais na caminhada. A Trindade não é um problema lógico a ser resolvido, mas um convite à adoração. Ao contemplar o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, somos chamados a reconhecer sua grandeza, beleza e unidade perfeita. Não estamos diante de três deuses competindo entre si, mas de um só Deus, eternamente amoroso e relacional. E isso é maravilhoso. O cristianismo nos convida a confiar nesse Deus único e trino, que nos criou, nos salvou e hoje habita em nós. Se esse vídeo te ajudou a compreender melhor a Trindade, deixa seu comentário aqui embaixo. Como esse tema ainda gera muitas dúvidas, comenta também o que mais te causa confusão. Quem sabe a gente não faz um próximo vídeo só sobre isso. Que o Pai te abençoe, que o Filho te salve e que o Espírito te fortaleça. A paz de Deus.